Boa noite, irmãos e irmãs. É com grande alegria que nós iniciamos a nossa primeiríssima sessão vocacional. E temos aqui a grande alegria, de podermos concluir esse mês vocacional com esse momento muito especial. Queremos tratar um pouco sobre a vocação matrimonial, de uma forma mais específica, com testemunho de casais. Teremos aqui também a participação de um irmão neoprofesso, o mais jovem professo da congregação, e participe conosco, compartilhe, curta as nossas redes sociais, curta o nosso canal no YouTube. Bem, então, sem mais delongas, nós vamos aqui começar falando com o nosso queridíssimo irmão Jefferson. Boa noite, irmão Marlon. Muita alegria estar aqui com vocês esta noite para apresentar essa sessão vocacional, da Nova Jerusalém. Falar um pouco da identidade da Nova Jerusalém, não é? E das outras vocações também, laical, a consagrada e a vida presbiteral, vida sacerdotal. Antes de começar essa sessão vocacional, queria já pedir para você compartilhar essa live com outros amigos, com outras pessoas que gostariam de saber, de descobrir o seu chamado, Então, compartilha, tá bom? Se você já costuma, geralmente, visitar o nosso canal dos Jerussolomitas, Irmãos Jerussolomitas, convido a você que vá lá, compartilhe os vídeos, e se aprofunde cada vez mais, nos nossos vídeos, no nosso conteúdo. Aqui a gente preparou também alguns tópicos, que vamos apresentar a vocês, Vai ficar nessa noite também conosco aqui, estarão conosco o Silvio e a Michele, que são casais de leigos, que é muito próximo, amigo do coração mesmo da Nova Jerusalém de muitos tempos, Então eles passaram por aqui rapidamente e contarão para nós, nesta noite, um pouco do seu testemunho vocacional, o seu testemunho matrimonial, como foi que deu a relação dos dois e a relação com os filhos. Então eles testemunharão um pouco disso tudo. E esse é o último final de semana, então a gente não poderia deixar de colaborar com a igreja, de colaborar com todos vocês e compartilhar um pouco desse conteúdo. Então, é o último domingo e nós concluiremos esse domingo de agosto com essa sessão, explicando um pouco sobre a vocação para vocês. Aqui nós iremos iniciar com a definição, primeiro, do termo vocação, porque hoje é intitulado vocação para quem tem uma profissão, para quem tem um certo chamado ou tem uma função artística. Mas nós queremos definir aí o sentido religioso, de vocação. Rapidamente diz aqui, se você a palavra vocação vem do latim vocare, que indica voz, chamado. Esta palavra é empregada nos dias de hoje também para indicar algum tipo de aptidão profissional ou artística, mas no sentido religioso que mais nos interessa aqui, claro, ela expressa seu sentido original, ou seja, o chamado específico de Deus para tal configuração e missão de uma pessoa ou plano divino. Por isso mesmo, toda vocação gira em torno de uma determinada missão, mas antes disso, é uma questão de identidade, Dentro da palavra vocação estão as vocações, como eu disse anteriormente, matrimonial, consagrada e sacerdotal, Mas vocação é uma questão de identidade, de identificação, de configuração, não é? Então, está muito interligado ao chamado. Vocação é chamado de Deus, é escuta de Deus, não é? Então, continua aqui, somos chamados a ser logo, depois de fazer algo com, por e em Cristo. É importante frisar essa distinção, pois algumas pessoas hoje em dia têm confundido e reduzido vocação à simples execução de determinado carisma ou apostolado, fitando o olhar apenas no
para quê, né? Para que a função disso, qual o nosso intuito de estarmos aqui, não é? E entendermos que é Deus quem chama o homem, é Deus que nos chama a caminhar junto, lado a lado com Ele. Seja onde for, na vida matrimonial, na vida sacerdotal, na vida consagrada, Deus chama para você conviver em intimidade com Ele. Se a vocação se resumir apenas em fazer alguma atividade humana ou espiritual, não haverá consagração de si. Logo, não existirá tal vocação. Né? A vocação, ela exige que se saia de si mesmo e se abra para o outro, se abra para o próximo, se abra para a vontade de Deus. Né? No nosso caso, principalmente, né, que nós somos consagrados, nós somos retirados. Somos consagrados, se tornamos uma pessoa sagrada, né, total a Deus. Continuamos aqui, né, com um dos tópicos. Nós sabemos que a opção por Jesus e pelo Evangelho se concretiza quando decidimos abraçar um estilo de vida. Podemos ser vida matrimonial, como falei anteriormente, vida leiga, vida sacerdotal, vida religiosa ou vida missionária. Sabemos que todas elas trazem em si um pouco de uma ou outra, mas tudo parte da graça do batismo. É no batismo que ressurgimos para Deus. Somos a Ele consagrados e nos tornamos missão. Toda vocação é um aprofundamento ou radicalização dessa vocação batismal. O que diferencia uma vocação de outra é o estilo de ser, é o estilo de se viver tal consagração a Deus. Então, toda vocação ela já se inicia pelo nosso batismo, né? Mas a vida consagrada, nossa vida consagrada, nós somos religiosos, é uma concretização, radicalização do nosso batismo. Uma vez consagrados, nós queremos radicalizar a nossa vida total e incondicional, né? Mas ambas andam de maneira estreitas, né? Vamos agora aí para o irmão Marlon, né? O que ele tem para nos dizer mais também sobre vocação. Gente, depois dessa belíssima explicação do irmão Jefferson, né, a gente fica até emocionado de ver com tanta erudição, né, com tanta alegria da vida consagrada. Nós temos agora a alegria também de chamarmos a Michele e o Silvio, que participarão conosco e partilharão da sua vocação conosco. Ao irmão Jefferson, o nosso muito obrigado, e agora com vocês, Michele e Silvio, nossos queridos amigos. Boa noite, Michele, boa noite, Silvio. Podem ficar à vontade, a casa de vocês. Boa noite. Antes de mais nada, a gente quer agradecer, né? Posso falar aqui em questão de agradecimento por mim e pelo Silvio, que nós estamos muito felizes de ter sido lembrados, de ter sido convidados, né, para estar aqui com vocês nessa noite. Dizer também que a Nova Jerusalém é sinal de Deus na nossa vida, né? Que quando a gente vem para cá, a gente sente muito a presença de Deus e que, não obstante as dificuldades, as tribulações que a gente sabe que vocês passam aqui, é sinal de Deus para todos nós. E por isso a Nova Jerusalém está de pé. Então, antes de mais nada, nosso agradecimento, né? Então, vamos falar sobre a vocação matrimonial, é isso? Já pode ir direto, emendando, ou vai começar com alguma pergunta? Pode ir falando aí. Pronto. É assim, hoje a gente tem muito mais consciência da vocação matrimonial do que talvez quando nós começamos, né? Então, assim, é meio que uma dica para quem está casando agora, de se sentir um pouco perdido ainda nessa vocação. É natural, é normal, como toda caminhada que a gente está começando, né? Eu costumo dizer, até em algumas partilhas, que a vocação matrimonial ela se assemelha muito com a vocação religiosa, né? Porque para se caminhar na vocação religiosa, você precisa primeiro paquerar, né? Depois namorar, depois noivar e, por fim, casar. Que é quando você diz, não, eu quero realmente para a minha vida toda ficar do lado dessa pessoa. Quero realmente para a vida toda dividir com ela todos os dias, né, a minha vida, os meus
as minhas qualidades, os meus defeitos. Eu acho que na vocação religiosa também é assim. Então, eu entendo que todas as vocações, elas têm algo em comum, nesse sentido de você primeiro ter dúvida se é ali mesmo o seu lugar. Depois, aos poucos, mesmo na dúvida, você vai caminhando e vai percebendo cada vez mais sinais mais fortes de que aquilo é o caminho que você quer trilhar. Depois, quando você acha que tem certeza absoluta, você dá mais um passo na direção dessa vocação, até você dizer assim, realmente eu estou aqui no lugar que eu deveria estar. E aí você casa, né, e decide ficar do lado dessa outra pessoa construindo uma jornada. Eu acho que todas as vocações passam por esse caminho, a religiosa, a matrimonial, né, e até assim a nossa vocação de leigo, por exemplo, enquanto Ministério de Música, enquanto catequese, enfim, todas as vocações. Eu acho que esse processo é um processo comum de todas as vocações. Porém, cada vocação exige as suas renúncias, exige os seus sacrifícios, mas também tem os seus benefícios, os seus bônus, né? E enquanto vocação matrimonial, eu acho que ser a primeira de todas as vocações, o berço de todas as vocações, não é só uma grande responsabilidade, mas é também uma coisa que nos deixa muito satisfeitos, né? Que nos deixa muito felizes. E Silvio, tu vai falar um pouquinho? O Silvio disse que vai falar um pouquinho daqui a pouco, viu, gente? E aí, assim, eu entendo que nessa caminhada da vocação matrimonial existem muitos desafios, né? Eu não vou mais citar outras vocações, porque eu acredito que terão outras pessoas aqui de outras vocações para falar também sobre as suas, né? Vou entrar mais na minha vocação matrimonial e eu digo que é uma caminhada de muitos desafios. Desde o início, quando a gente é um pouco mais jovem e não entende tanto como deve construir essa relação, pelos percalços de conviver com o outro como ele é, com os seus defeitos, com as suas arestas, com novidades que talvez você não conhecesse, facetas que talvez você não conhecesse e que não é tão prazeroso de se conhecer assim, né? Mas que é também um caminho de construção. Ao mesmo tempo, existe o desafio de você se mostrar como quem você é de verdade, né? Você não é mais só aquela namorada que o namorado ia para sua casa e que conhecia somente assim aquela pessoa que você, chega lá, tomou banho, ela tá cheirosinha, só esperando por você. A partir do momento em que a gente decide dividir a vida juntos, você acorda do lado da pessoa e não é brincadeira, tipo, você acorda do lado da mulher toda assanhada, né? E aí você precisa ressignificar todos os dias o teu sim, porque não é a mesma coisa de quando a gente namora, né? As coisas vão mudando, existe realmente uma construção com relação à casa física e à casa emocional em torno da vocação matrimonial, né? A gente precisa se construir enquanto homem e mulher por si só, individualmente, e ao mesmo tempo enquanto marido e esposa. E eu acredito que esse seja um dos grandes desafios dessa vocação. Porque é aí que a gente vê tantas relações hoje quebradas, porque hoje em dia a gente vive num mundo muito imediatista, onde a gente quer tudo para ontem, quer tudo para agora e quer tudo do nosso jeito. E viver a dois não é querer tudo do nosso jeito, né? Do meu jeito, por exemplo, é do nosso jeito mesmo, né? Ou a gente entra num comum acordo, ou a gente finda se estressando um com o outro por conta de N situações. Somos pessoas completamente diferentes, vindo de mundos completamente diferentes. E tudo isso é uma construção. Desde da renúncia, como eu acredito que tenha na vocação religiosa também, desde o sim, né? Tudo é uma construção. E por conta disso se torna um desafio. Muitos casais hoje, a gente canta casamento também, a gente vê assim muitas celebrações de casamento, embora não tantas quanto antes, né? Porém, às vezes isso não se firma, isso não se demora, porque o nosso grande erro é achar que vai ser tudo um mar de rosas, que vai ser tudo como é agora, que a gente não precisa renunciar a nada, que a gente não precisa fazer sacrifício nenhum. E esse conto de fadas, ele não existe, né? A vida matrimonial é mais decidir
por amar o outro. E quando a gente fala amar o outro, eu não estou falando de sentimento, né? Porque eu estou aqui, eu amo o irmão Orlando. O irmão Orlando, meu Deus, melhor pessoa do mundo para mim, é um amor de pessoa e tal. Na primeira coisa que o irmão Orlando faz comigo, eu digo que o irmão Orlando, menino, um falso, fui me aconselhar com ele, depois ele estava virando a cara para mim. Quer dizer, isso não é amor. O amor é aquilo que eu conheço a outra pessoa, percebo as imperfeições dela, mas mesmo assim eu decido ficar do lado dela, ainda com as imperfeições. O amor é quando eu não quero aceitar, eu não quero dizer sim, mas eu cedo em consideração ao outro também. Então, assim, eu acho que é uma série de questões, né, delicadas do dia a dia que a gente precisa ir construindo. A vocação matrimonial é muito complexa, mas ao mesmo tempo é muito fácil. Eu acho que é fácil porque se a gente tentar descomplicar, dar um pouco mais de leveza para as coisas, a gente consegue conviver harmoniosamente com o outro. Vai ter dias que o Silvio ele vai estar de cara feia mesmo. Alguma coisa que aconteceu no trabalho que ele não deveria trazer para casa. Mas se ele trouxe, existe aí, de minha parte, um momento de respeitar. Filho, o que você tem? Nada. É o que ele responde, né? Quando ele não quer conversar. Nada. E aí eu sei que é o momento de eu calar e esperar que no tempo certo ele vai contar o que foi que aconteceu ou não, mas que ele vai voltar a ser a pessoa que ele é para conosco, né? Então, assim, eu acho que é muito bom senso, sabe? É muito respeitar o outro, buscar respeitar o outro, entender as razões do outro antes de colocar as suas razões primeiro, porque no momento como esse eu poderia dizer assim, não vai falar não? Pois então pronto, né? E aí já começaria uma contenda, que muitas vezes dá vontade de fazer, que a gente é humano, né? A gente é de carne e osso. E aí não sou aqui santa, não. Muito pelo contrário, sou um pavio bem curtinho, paciência bem pouquinha. Mas não é uma construção, não é uma caminhada, né? Então a gente precisa disso, precisa construir, precisa aprender a construir. Em resumo, a vocação matrimonial é isso, é você ter vontade de aprender a construir, olhar para aquela pessoa todo dia e o tempo passa. Nós já estamos juntos há quase 25 anos, né? E aí, assim, eu não sou mais aquela mocinha por quem o Silvio se apaixonou e nem ele mais aquele rapazinho por quem eu me apaixonei. O tempo passa para todos nós. A beleza é uma coisa que vai embora, né? Como vocês podem ver aqui. Dá um close aqui em mim, por favor. E aí ficam as outras coisas, né? As qualidades, a parceria, e o amor que não é um sentimento, o amor que é uma decisão de ficar do lado, de construir junto, de ser para sempre e de não enxergar o fim do túnel, porque às vezes a gente quer, viu, enxergar. Não digo para vocês que vai ser a vida toda maravilhoso e nunca na vida eu vou querer esganar ele, não. Ele nunca me faz essa raiva. Ele faz. Mas justamente passar desse momento e decidir ficar é que está o segredo do negócio. É isso, né? Falei muito? Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, é muito bonito quando nós ouvimos, né, o falar sobre essa vocação. E é interessante também pensarmos que essa palavra hoje está extremamente banalizada, né? Esse eu te amo, eu te amo, eu te amo. A gente escuta esse eu te amo nos relacionamentos, às vezes, que iniciam de uma hora para outra. Mas eu queria fazer uma pergunta. E a vocação dos filhos? Né? Como assim, como pensar e como entender e como falar dessa vocação dos filhos e de como criar esses filhos para Deus? Eu, eu acho assim que a gente não pode falar dos filhos sem falar do casal, né? Porque uma coisa que a gente vai aprendendo durante a vida matrimonial
a vida a dois, é que eu espelho muito na vida religiosa, porque convivo com o Instituto Religioso Nova Jerusalém, né? Praticamente convivemos nós. Mas uma coisa que se assemelha muito é que quando você resolve viver a vida matrimonial, não se trata mais de você. Se trata do outro, né? Eu não posso, aí você aprende também com o tempo. Às vezes a gente escuta muito, em muitas formações matrimoniais, os formadores dizem: você não pode casar, pensar em casar pensando em ser feliz, mas fazer o outro feliz. Eu não vejo ninguém casar pensando em fazer o outro feliz. Geralmente a gente casa realmente para ser feliz. Durante a vida matrimonial é que a gente percebe que a gente só vai ser feliz vendo realmente o outro feliz, né? Porque é difícil, como Michele disse, né? Quando você namora tudo é um mar de rosas, quando você casa não. Você vai ter boleto para pagar, você vai ter escola, filhos para educar, e em tudo você vai discordar. E quando você começa a discordar, você começa a pensar em desistir. E aí é quando você vê que só o casamento, a gente diz que é feito de dois, né? E aí quando você vê que o casamento não é feito só de dois. Que se você não botar Deus no meio, não vai funcionar. Não vai durar 25 anos. Se você não desistir de você e viver para o outro, não vai durar. É como a vida religiosa. Se você vive pensando em você, é pensamento meu. E assim é com os filhos. É que é mais difícil ainda de educar. Porque, inclusive, esses dias, Michele e eu estávamos conversando sobre isso. Porque você fala, você ensina, mas são pessoas, são crianças que escutam, mas não entendem, aí viram adolescentes que escutam, entendem, mas não concordam. E aí viram adultos que escutam, entendem, mas têm suas opiniões. Então a melhor maneira é o exemplo. Né? Não tem como você só falar se você não vive. Né? E eu acredito assim que a melhor maneira de educar os filhos é assim. Você mostrando para eles. Né? Porque só falar realmente não funciona. Né? E é muito difícil. Porque enquanto crianças, que tá ali, você controla, você pega no colo, você leva para onde você quer. Quando adolescente já não quer mais estar com você, quer estar com os amigos. E quando adulto já começa a formar a sua vida. Então assim, eu costumo dizer que pode até parecer estranho, mas eu resolvi que assim, meus filhos vêm depois de Michele. Porque só com Michele é que eu vou poder educá-los. Porque Michele é que me freia, Michele é que me mostra por onde é que eu tenho que ir, aonde é que eu estou errando. E eu acredito que do mesmo jeito, vice-versa, né? Mas é isso. Quando você me pergunta como é educar os filhos, é difícil. É difícil, porque são pessoas distintas, com personalidades distintas. E são elas, né? Você não pode transformá-las em outras pessoas. Elas são quem são. O Silvio falou uma coisa que eu ia falar muito, né? Que, por exemplo, quando a gente fala, a pessoa escuta o que a gente fala,
mas ele observa muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala, né? Eu lembro de um episódio em que eu falei assim, com um dos meninos. Ah, mas eu queria o controle, pedindo o controle da televisão. E o Silvio fazendo hora, brincando, né? Pra ir pegar. Aí um deles foi lá e pegou o controle e disse, Aí eu disse, quem foi que disse pra ele que isso era um controle? Provavelmente ninguém disse. Mas ele viu alguém falando controle e indo buscar aquele objeto. Então ele associou isso à palavra, né? E crianças nessa fase, 1 ano e meio, aprendem muito rápido. E aí eu consigo perceber isso hoje nos meninos, porque o Neto, por exemplo, se você der 5 missas no domingo para ele servir, é arriscado ele não vir nem em casa. Ele fica lá para servir, né? Ele gosta, é uma coisa que ele faz com muito gosto. E a gente nunca disse, vai ser cerimoniário, vai ser coroinha. É verdade. O Marcos Antônio, ele está no JAN desde os 6 anos. Ele entrou na pré-catequese, fez catequese, perseverança, primeira Eucaristia, enfim. Vai se preparar para o Crisma agora, mas ele é da comunidade JAN. Então, e é Exuá, né, agora. E aí, um dia desse a gente estava dizendo assim, no sábado pela manhã eles limpam a sede do JAN, né? E aí, o Marquinhos acordou, se arrumou, se ajeitou. Aí o Silvio disse, tu vai para onde, Marquinhos? Vou pro JAN, limpar o JAN. Aí o Silvio, mas rapaz, varrer a casa, que é a obrigação dele, ele não varre, mas ele vai limpar o JAN. Veja só como são as coisas. Não limpa em casa, mas vai limpar o JAN. Provavelmente, eu não estou dizendo que eu não limpo a casa, hein? Mas provavelmente ele entende também que é uma coisa importante, né? Todo tipo de serviço que ele presta lá, ele faz com muito amor, né? O Pedro também, desde pequeno, toca nas missas, canta nas missas. Então, assim, isso tudo, a gente nunca disse, hoje você vai cantar na missa com a gente. A gente ali nos ensaios, via eles cantando, quer cantar essa música na missa hoje? Se ele disser sim, eles vão. Se ele disser não, tudo bem. Não tem problema. Tudo no tempo deles, porque também tem isso, né? Cada pessoa tem seu tempo. E aí, hoje, graças a Deus, estão todos dentro da igreja, todos servem a sua maneira. E educar para Deus é muito mais o que a gente faz do que o que a gente diz. Porque não adianta você dizer para o seu filho, meu filho, domingo vá para a missa. Porque um cristão que é cristão não pode perder uma missa de domingo. E no domingo você faz o quê? Fica em casa, você joga bola, não possa, pode, desde que concilie, né? Você troca a graça de estar na presença de Deus na Santa Missa por outras coisas. E aí você manda o seu filho ir, mas você não vai. Então, será que vai despertar na cabeça dele? Será que isso é bom mesmo? Se a minha mãe manda eu vir, mas ela não vem? Né? Então, assim, eu lembro que eu tive o Pedro no domingo à noite. E aí, todos os dias na maternidade César Caos tem uma missa. Inclusive, eu nem sabia quem era aquele padre. Depois eu descobri que ele era o padre Francisco Menezes. Não sei se alguém aqui conhece. Pronto. Aí eu peguei o João Pedro aqui a tiracolo, né? E fui pra missa. Aí participei da missa e tudo. Voltei para meu leito. E a mulher disse, o médico passou para te dar alta, mas tu tinha ido pra missa, né, mulher? Então tu vai ficar aqui mais hoje, vai só amanhã agora. Aí eu disse, não, mas tudo bem, não tem problema. Mas assim, é aquilo que a gente faz com gosto, é aquilo que a gente faz por amor, é aquilo que a gente faz, independente da forma como a gente faça, é o que vai ficar de exemplo para os nossos filhos. Vocês todos são filhos e vocês podem talvez comprovar o que eu estou dizendo, que provavelmente a maioria das coisas que vocês têm enraizado em vocês são exemplos dos pais de vocês, né, da família de vocês. Então, assim, o exemplo, ele arrasta. A palavra, ela convence temporariamente, mas o exemplo, ele arrasta. A pessoa não tem como contestar algo que eu falo, mas que eu também faço, né? Então, acho que educar os filhos para Deus é isso, é dar o exemplo. Não que a gente seja santo, e a gente não é. Tem dias que a gente está cansado para ir servir, mas mesmo assim a gente vai. Tem dias que a gente está brigado para ir servir, mas mesmo assim a gente vai. Tem dias que a gente está com preguiça.
Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu acho que é na nossa humanidade que a gente encontra os traços de Deus. Porque é quando eu estou com preguiça, mas mesmo assim eu digo eu vou. E quando eu chego lá é incrível, é incrível. Deus muda a gente, né? Quando você pega o microfone para cantar o canto de entrada, parece que eu sou outra pessoa, não sou a mesma pessoa que estava lá em casa tentando me arrumar para ir para a missa, a força, por assim dizer, né? Que nunca é a força, mas tem aquela preguicinha humana mesmo, né? Aquela coisa que não é de Deus. E aí eu acho que é isso. Eu acho que é o exemplo mesmo, educar para Deus, viver, para que os filhos possam perceber que aquilo que você diz é de verdade. Você não só diz, mas você também faz. Bom, Michele, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois, né? Você e o Silvio. Como você já falou muito bem, vocês dois testemunharam sobre a vocação matrimonial de vocês e os filhos dentro desse contexto todo, né? Eu queria que vocês falassem, né, basicamente, né, definindo em uma palavra, não é, a vocação de vocês, né, esse projeto todo que vocês já vivem até aqui. E aí? Eu acho que uma palavra que define bem matrimônio para mim é ressignificar. Eu acho que todo dia a gente precisa fazer isso, ressignificar cada gesto, cada palavra, cada ato, para que a gente possa construir, né? Silvio? Mas é isso mesmo, não tem outra palavra não. Os meninos estão indo porque eu disse que ia concordar com ela, mas é de verdade. Mas vamos continuar, né, irmão Marlon? Bem, então nós agradecemos a Michele e o Silvio por esse belíssimo testemunho, né, da vida matrimonial. E nós religiosos também, de certa forma, vivemos um matrimônio, né? Dia 14 de agosto eu também fiz os meus votos e eu também porto uma aliança, né? Isso também em sinal do matrimônio, o matrimônio que nós selamos com Cristo e com a sua igreja. Então, de certa forma, nós também somos casados, nós também somos chamados a ser pais da humanidade, pais dos filhos de Deus. Então, muito obrigado, Michele, muito obrigado, Silvio, pelo testemunho que nos orientam e que também nos animam a permanecermos fiéis a esse chamado. Bem, irmãos, além da vocação matrimonial, né, que é a mãe de todas as outras vocações, porque é graças ao sacramento do matrimônio que os casais geram filhos para a igreja. Nós temos outras 3 vocações: a vocação do leigo, a vocação laical, a vocação sacerdotal e a vocação religiosa. Bem, a vocação laical, a palavra leigo, laical, vem do grego laikos, que quer dizer povo de Deus. E nesse povo de Deus, nós falamos de uma forma específica das pessoas que colaboram com a nossa missão na igreja. As pessoas que estão na sociedade, as pessoas que estão na política, estão nas suas casas, desempenhando essa divulgação e esse testemunho da palavra de Deus. Então, o leigo é chamado a estar no mundo, não nos mosteiros, não nos seminários, mas no mundo, desempenhando assim essa presença do reino de Deus que se concretiza, que se manifesta por meio das famílias, por meio dos trabalhos, por meio do testemunho de Jesus Cristo no meio do povo de Deus. E sendo o povo de Deus, o leigo ele está colaborando com o sacerdote, o leigo ele está colaborando com os bispos, com os diáconos, com os religiosos, nessa manifestação do reino de Deus aqui na terra. Então, a missão do leigo é no mundo. A missão do leigo é testemunhar Deus e o seu reino na terra. Bem, temos também a vocação dos sacerdotes. Pelo batismo, todos nós somos sacerdotes. Só que nós temos também o sacerdócio ministerial. Temos 3 classes, ou melhor, 3 ordens. Nós temos o primeiro grau da ordem,
que é o chamado diaconato. Os diáconos, que nos Atos Apóstolos são aqueles que servem às mesas, que colaboram no amparo das viúvas e dos órfãos. Nós temos também o presbítero, que o presbítero no seu original quer dizer ancião, e é aquele que ajuda o bispo na missão de pastorear e de santificar o povo de Deus. Como dizia o Papa Bento XVI, o presbítero, ou nosso linguajar mais comum, o padre, é o chaveiro que abre os tesouros do céu. E nós temos também o episcopo, ou melhor, o bispo. No original, a palavra episcopo, ou mesmo bispo, significa aquele que olha do alto. Então, os bispos são os responsáveis pela administração pastoral, espiritual e também financeira de uma diocese. Ele representa a plenitude do sacerdócio, o sumo e eterno sacerdote que Jesus Cristo está representado na pessoa do bispo, que juntamente com o seu clero santifica e orienta o povo de Deus. Nós temos, como eu já falei, o primeiro grau da ordem, diaconato, o segundo grau, o presbiterato, ou os padres, e o terceiro grau, o episcopado. E por último, que é o nosso caso, nós temos a vocação religiosa. A vocação religiosa, ela tem dois ramos de atuação. Nós temos os institutos de vida missionários, né, que são aqueles que trabalham nas missões, né, nós temos várias congregações que trabalham nesse aspecto missionário, e nós temos também os de vida contemplativa, que geralmente são os monges, as monjas, que trabalham nessa missão de rezar pelas almas, rezar pelos fiéis. Interessante percebermos que cada vocação tem a sua missão. Já o nosso caso, nós somos monges contemplativos, vivemos no mosteiro, temos essa atenção à vida fraterna, à vida de oração, mas também temos a vida ativa, a vida apostólica. E nesse sentido, chamaremos o irmão Jefferson, que falará um pouco também dessa vocação e depois alguns vídeos interativos para que nós possamos entender melhor. Voltando aqui, Marlon, estou aqui, né? Vamos lá. Já vamos voltar a falar sobre o nosso instituto, né? Então fique conosco e novamente eu ratifico aqui, né? Vá lá, compartilhe essa live com outros amigos, com outras pessoas que também, como você, gostariam muito de estar tendo acesso a esse conteúdo, a essas informações, tá certo? Então vamos lá a falar de santidade, porque a vocação cristã, né, o nosso primeiro chamado também é a ser santos em Jesus, né? Então, vamos lá. A santidade, ao meio de voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus, conforme saímos de suas mãos. Quando a imagem de Jesus estiver formada em nossa alma, então teremos chegado à meta que Deus nos propõe, aquele estado de vida que levou, por exemplo, São Paulo a exclamar: eu vivo, mas já não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus. Há mais de 20.000 santos e beatos reconhecidos oficialmente pela Santa Igreja, que dão testemunho de que é possível viver a vontade de Deus, lembrando que este número é apenas dos que são reconhecidos oficialmente. Conforme frisou Bento XVI, Papa Emérito, os santos constituem o comentário mais importante ao Evangelho, uma atualização sua na vida cotidiana e, por conseguinte, representam para nós um verdadeiro caminho de acesso a Jesus. Podemos, sem dúvida, considerá-los como imagem de Deus transposta para o dia a dia. A ideia de imitar Cristo diretamente ou através dos santos está presente já na Sagrada Escritura.
sobretudo na carta de São Paulo, como é destinado aos filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. A devoção aos santos nos ajuda no percurso de santificação, né? São exemplos para nós na vida cristã. É uma forma de observar a vivência de sua entrega total a Deus, de admirar e imitar o seu testemunho de santidade e amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Na Nova Jerusalém temos 2 baluartes, ou seja, verdadeiros mestres espirituais que nos conduzem a uma vivência mais autêntica do nosso carisma. São eles São Bento, pai da vida monástica no Ocidente, e São Jerônimo, grande tradutor e exegeta das Sagradas Escrituras. Para você que está nos conhecendo agora, preparamos um vídeo especial falando sobre esses 2 grandes santos, né? Então, vamos agora assistir, né, o vídeo que fala agora sobre São Bento e São Jerônimo, e como eu disse anteriormente, são baluartes. Valei-me São Bento. Que negócio de São Bento? Você tem que chegar pra mim. Negócio de santo. Meu filho, não escute ele, você tem que pedir a intercessão do seu baluarte. Pra que pedir intercessão de pessoas que já morreram? Não escute, ele é o pai da mentira. Então por que você não fala diretamente com Deus? Porque estas pessoas passaram por muito processo de conversão e eles amaram a Deus sobre todas as coisas e exemplificaram a gente. Mas antes de falar dos nossos baluartes, é importante nós também falarmos um pouco da comunhão dos santos. Quando nós rezamos o credo na Santa Missa, ou quando vamos iniciar o nosso rosário, de forma pessoal, nós sempre rezamos o credo que nós cremos na comunhão dos santos. E o que é a comunhão dos santos? A comunhão dos santos é a comunhão de todos nós, membros do corpo místico de Cristo. Mas também a comunhão dos santos é com aqueles que peregrinam nesta terra e com aqueles que no céu já têm a visão beatífica, já contemplam a Cristo. Isso é a comunhão dos santos. E segunda coisa, de forma bem sintética, né? E segunda coisa, e por que é importante nós amarmos os santos? Qual a importância de nós termos alguma forma de devoção a algum santo? Primeira coisa, o santo deve ser para nós um baluarte, um modelo. Este modelo nos anima na nossa vida, nos anima em nossa caminhada e nos inspira a seguir Jesus. Por isso, pedimos aos nossos amigos que estão no céu, que olhem por nós que estamos aqui na terra, que no céu rezem por nós, que no céu nos ajudem a sermos tão fiéis a Jesus como eles foram. Ora, o baluarte ou o padroeiro nos inspira na nossa caminhada de seguimento a Jesus. Nós de Nova Jerusalém, para você que não nos conhece, nós temos 2 baluartes, São Bento e São Jerônimo. Vamos começar por São Bento. Quem foi São Bento? São Bento é considerado o pai do monarquismo ocidental, um jovem rico que deixou tudo para seguir Jesus mais de perto no deserto, porque queria viver muito a sério o seu batismo. E no deserto, viveu uma vida de intimidade com Deus, vivendo no Monte Cassino e em Subiaco, em 2 mosteiros. Uma vida de oração, uma vida de penitência, de meditação na palavra de Deus. A partir disso, até outros discípulos também, para que, a exemplo dele, vivessem uma vida de intimidade com o Senhor. Este é São Bento de Núrcia. E a importância dele para a Nova Jerusalém é porque ele nos inspira na nossa busca de Deus.
Ele inspira cada membro da Nova Jerusalém a querer viver em íntima união com o Senhor, buscando cada vez mais, crescendo na amizade com Ele. E São Jerônimo? Por que São Jerônimo? Ora, São Jerônimo foi o tradutor das Sagradas Escrituras, homem que dedicou a vida inteira a estudar as Sagradas Escrituras. A Nova Jerusalém que tem como carisma na igreja, como serviço na igreja, o estudo aprofundado das Sagradas Escrituras. Ora, São Jerônimo, que dedicou a vida a estudar a Escritura Sagrada, que debruçou-se praticamente o tempo inteiro sobre a Escritura Sagrada, para o Jerusalemita ele é um exemplo. Para o Jerusalemita ele nos convida também a nós da Nova Jerusalém, a nos debruçarmos com o coração e com a mente sobre as Sagradas Escrituras. Tanto Jerônimo como Bento nos inspiram a amar a Palavra de Deus e crescer na intimidade com o Senhor. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Bem, então vamos lá. Vamos agora falar sobre, de maneira específica, de como discernir nosso chamado vocacional. Né? Há 3 aspectos que são muito importantes, né? Que é, primeiro, o sentimental, né? Quando a gente adquire através das pessoas, através dos sacramentos, ou dentro de casa, ou através de alguma escuta que você fez, né? De algum vídeo, né? Que despertou na gente, né? No chamado inicial, que despertou muito também foi ver os vídeos, né, no YouTube, que até então, no tempo, o irmão Nacélio postava. Me ajudou muito, né, a impulsionar a minha vocação, meu chamado. E o próprio dia a dia, o cotidiano, seja na pastoral, se você for uma pessoa de igreja, né, também seja na pastoral, seja no ambiente que você estiver, Deus vai falar de alguma forma, né? E temos que também estar preparados, temos que também tirar um momento de oração, porque também através da contemplação, através de uma oração silenciosa, nós poderemos também, através da reflexão, escutar a Deus de maneira mais íntima, não é? Então, é um dos primeiros passos, avaliar os nossos sentimentos, né? Aquilo que me atrai, aquilo que arde meu coração. Bem, vamos lá para a segunda, né? O segundo discernimento também é através da intuição ou dedução racional. Ou seja, nem sempre no nosso período de discernimento a gente vai chegar de fato a ver com que Deus nos mostre uma forma através do ambiente natural, não é? Seja na igreja, seja na pastoral, seja na função que você tem, seja dentro no contexto, né, familiar, ou seja através de uma mensagem, mas você vai se sentir atraído por aquilo, né? Seja qual for o chamado, você vai se sentir atraído por aquilo, nada explica, né? Mas você se sente atraído a se doar, a se despojar por aquilo, né? Então muitas vezes não haverá formas de como explicar, né, o porquê, como é que eu cheguei aqui, né, como eu tomei essa decisão, né, mas será através da experiência, né, de quando eu tiver o contato e aprender, ver, né, e através da atração, como se sinto atraído por aquilo, né, e de uma forma ou de outra, Deus está falando através disso daí. Tá certo? Então, esse é o segundo ponto. Bem, o terceiro aspecto vem do contexto histórico, né? Nós somos formados por história, né? Nós seres humanos. Cada pessoa traz no seu coração, na sua vida, o seu contexto, né? Então, através também deste contexto, muitas vezes, nós deparamos com certas realidades que nos atraem, que nos dão pistas, né? E na nossa vocação também há várias pessoas, né? E também nós, através do nosso contexto histórico, na realidade que nós geralmente estamos, antes de abraçar a vocação, seja ela qual for, geralmente nos deparamos, né, com algumas pistas, com alguns aspectos dentro do nosso contexto,
né? Seja familiar, seja no trabalho, seja na igreja, né? Que nos fazem tomar um norte, né? Tomar uma visão, tomar uma intuição, né? E a partir disso, a gente geralmente vamos nos aprofundando, vamos tendo isso como pista e vamos nos aprofundando, né? Até chegarmos onde estamos, né? Seja casado, seja como padre, seja como irmão religioso, né? Então, está dentro também da realidade do discernimento o contexto familiar. Ele é muito importante, é muito preponderante para o nosso caminho, para a nossa vida, né, de discernimento. Vamos lá continuar falando mais sobre esses aspectos da nossa vida, né, na Nova Jerusalém. Bem, gente, depois desses direcionamentos, né, sobre as formas e como essa vocação ela se manifesta, né, nos determinados institutos, congregações e ordens, nós temos também as dimensões que são abordadas na formação para que nós tenhamos um bom discernimento, um bom direcionamento vocacional. E são perspectivas indispensáveis no trabalho do acompanhamento, no trabalho pastoral, no trabalho de autoconhecimento. Nós temos 4. Nós temos a dimensão humana, logo em seguida a dimensão espiritual, intelectual e eclesial. Então vamos conhecer um pouco dessas dimensões, dessas perspectivas que são próprias da vida da pessoa. Primeiro, a dimensão humana. E essa dimensão humana é aquilo que nós temos de a priori. O nosso corpo, os nossos sentidos, os nossos hormônios, os nossos desejos. Então, tudo isso é a forma que Deus usou para que Ele pudesse nos dar a graça da vocação. Então, é como se fosse o suporte da vocação. Nós não poderíamos receber a nossa vocação sem o nosso eu, sem o nosso corpo, sem os nossos braços, sem as nossas atitudes, sem as nossas pulsões. Logo em seguida, nós temos a dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual é que nos faz estar ligados a Deus. O ser humano, ele não é só um ser carnal, mas também é um ser transcendental, aberto à graça absoluta e eficaz de Deus. É nessa abertura espiritual que nós podemos nos aproximar de Deus, porque Deus ele não chamou uma pedra, não chamou um animalzinho. Deus ele chamou o ser humano, porque o ser humano ele é, digamos assim, a ponte da graça de Deus para o mundo. Nós somos mediadores, entre aspas, no mediador. Mediadores genéricos no mediador eficaz, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos trabalhar também essa nossa dimensão humana, dimensão espiritual, porque nos aproximando de Deus, nós nos humanizamos. E claro, a dimensão intelectual, que é a dimensão dos estudos, é a dimensão do aprofundamento intelectual, um aprofundamento em algum conteúdo, e para o nosso carisma isso é importantíssimo, porque nós trabalhamos Bíblia na sua raiz, no hebraico, no grego, então nós precisamos estudar a Bíblia cientificamente, né? Também abordando e também pesquisando as escavações, estudando também a antropologia do antigo Israel. Então tudo isso está ligado à dimensão intelectual. E infelizmente muitas pessoas misturam tudo, né? Misturam a dimensão intelectual com a espiritual, a humana com a intelectual. E essas 3 dimensões precisam ser trabalhadas de uma forma distinta para que nós tenhamos um resultado mais eficaz. E por fim, nós temos a dimensão eclesial. E o que seria essa dimensão eclesial? É aonde tudo isso se manifesta. É aonde tudo isso se torna visível. Como diz o próprio Salmo 22, Senhor, eu te louvarei, ou Senhor, tu és o meu louvor em meio à grande assembleia. Tudo isso, humano,
espiritual, intelectual, se torna palpável no meio da comunidade dos fiéis. Tá certo, irmãos? Então, busquemos cada vez mais no Senhor o exemplo, busquemos cada vez mais em Jesus Cristo, que revelou o verdadeiro homem e que nos ensina a vivermos bem no seio da comunidade, no seio do meio da congregação, no seio da igreja. Bem, gente, e agora nós chamaremos um vídeo muito especial que falará do nosso pai fundador e de todo o empenho, de todo o amor, de toda a doação que ele teve pelo Pirambu, pelo antigo bairro Pirambu, hoje Cristo Redentor, e como ele também nos incentiva a vivermos hoje essa doação total e incondicional nas mãos do Senhor Jesus. Assistamos. Padre Caetano Minetti nasceu em 7 de junho de 1925, numa pequena cidade da Bélgica chamada Nederrockzel, a poucos quilômetros da capital Bruxelas. Mesmo seus pais sendo aristocratas, chegou a passar por muitas dificuldades e privações da infância, devido à situação da Europa na época. Depois de concluir seus estudos, participou como soldado voluntário na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos países aliados, cuja Bélgica integrou-se em maio de 1940, após ser invadida pelas tropas nazistas. O país só seria libertado depois de 4 anos, alguns meses antes do decreto final da guerra. Ao voltar do exército aos 21 anos, é conduzido por Deus a ingressar no mosteiro cisterciense trapista de Orval, que ficava a 190 quilômetros da pequena cidade de seus pais. Sua entrada ocorre no dia 11 de fevereiro de 1946. No mesmo ano, o seu pai veio a falecer. Orval, um milenar mosteiro bem próximo à fronteira com a França, inicialmente erguido no ano de 1070, tem em seu conjunto de edificações uma parte em ruínas por ter sido incendiado nos séculos passados. Os próximos anos seriam dedicados ao silêncio, à oração e à aprendizagem, uma vocação linda, uma doação total e incondicional. No mosteiro, estudou filosofia e teologia. Começou a dedicar-se bastante pela palavra de Deus. Foi então que seus superiores em 1952 o enviaram a Roma, para fazer licenciatura em teologia na Faculdade Gregoriana. Logo depois, em 1956, ingressou no Instituto Bíblico como discente do mestrado em Bíblia. O mosteiro não podia enviar 2 monges para o estudo da Bíblia. Padre Caetano teve que se especializar tanto no Antigo como no Novo Testamento. A riqueza desse estudo foi a possibilidade de ter uma visão completa da Escritura. Ao voltar para a Bélgica, ensinou Bíblia aos monges durante os próximos 11 anos. Após o Concílio Vaticano II, refletiu seriamente tanto pessoal como em comunidade sobre a possibilidade de se fazer uma fundação diferente e renovada, porém inserida no meio dos mais pobres da América Latina. Em 28 de março de 1968 chega ao Brasil, onde foi acolhido inicialmente em um mosteiro beneditino na Bahia. Em Salvador fez uma experiência pastoral trabalhando junto aos pobres e ensinando Bíblia na Universidade Católica de Salvador. Em novembro do mesmo ano, muda-se finalmente para o Ceará. Por se tratar de um intelectual europeu, é cogitado para assumir uma paróquia no Centro Nobre de Fortaleza, mas Padre Caetano rejeita qualquer iniciativa desse gênero, prefere procurar o bairro mais carente e encontra a região do Pirambu. Lá se depara com sua missão no meio dos pobres, sente que Deus quer algo novo, ou seja, uma nova forma de vida consagrada suscitada pela ação do Espírito Santo.
Nessa época, o Pirambu era conhecido como uma favela que ocupava todo o litoral oeste de Fortaleza. Começou a ser habitado por pescadores e em seguida por imigrantes vindos do interior do estado, muitos fugindo das secas dos anos anteriores. Na década de 60 tornou-se a região mais populosa de Fortaleza, potencializando muitas mazelas sociais. Em 25 de janeiro de 1969, foi fundada a Paróquia Cristo Redentor, originando posteriormente um novo bairro na cidade com o mesmo nome. Padre Caetano foi o seu primeiro pároco, ficando totalmente à disposição da Arquidiocese de Fortaleza. Desde então, o padre foi responsável por inúmeros benefícios sociais naquele lugar. Elaborou diversos projetos. Chegou a construir com seu trabalho casas, escolas, creches, abrigos para crianças, ruas, pavimentação, rede de esgoto e uma série de benfeitorias para aquele povo pobre. Em seu amor, acolheu mais de 40 crianças abandonadas, algumas deixadas na porta de sua casa, muitas foram adotadas por ele. Em 1975, ano em que a Renovação Carismática Católica chegou ao Ceará, um pequeno grupo de oração da paróquia pede que o padre os acompanhe espiritualmente. Em 16 de janeiro de 1981, fundou o Instituto Religioso Nova Jerusalém, tendo como carisma essencial o estudo aprofundado e urgente da Bíblia, que contou mais tarde com a ajuda da irmã Maria dos Anjos, ex-religiosa da Congregação Filhas de Santa Teresa. Nascida com o intuito de evangelizar a partir da palavra de Deus, que é a única capaz de recriar o homem desfigurado pelo pecado, a Nova Jerusalém brotou da renovação carismática como também da essência beneditina, mergulhou nas duas fontes para descobrir o seu próprio carisma. Como biblista e exegeta, Padre Caetano escreveu várias publicações em idiomas diferentes, sendo lido em todo o mundo por teólogos influentes, como também por intelectuais de outras denominações cristãs. Em 1984, começa a escrever a Revista Bíblica Brasileira, um periódico especializado para um estudo aprofundado da Palavra de Deus. Nos seus últimos anos, o padre fora acometido por uma grave doença degenerativa, mas estava feliz, acolhido sempre pelos seus filhos, que o faziam sonhar com a continuidade de sua missão. Exatamente no primeiro dia de 2010, o pai o chama. Sua vida de santidade deixou marcas em tantas outras vidas. Sua obra se estendeu em nossos corações, vencendo a distância de países, credos, classes sociais e unindo todos pela força da palavra de Deus. Quem nunca, no momento da paz, não correu para os seus braços? Quem nunca, quando criança, não quis estar no seu regaço? Quem nunca, no momento da paz, não correu para os seus braços? Quem nunca, quando criança, não quis estar no seu regaço? Para nós, príncipe encantado, que largou tudo por amor a este lugar.
de Deus que eu ser contemplado, se via a epifania do nosso Senhor, para nós príncipe encantado, que largou tudo por amor a este lugar. Homem de Deus que eu ser contemplado, se via a epifania do nosso Senhor. Quem nunca quis com Ele morar na Nova Jerusalém, deixar tudo, não ter nada, somente o amor. Quem nunca quis com Ele morar na Nova Jerusalém, deixar tudo, não ter nada, ter somente o amor. Para nós, príncipe encantado, que largou tudo por amor a este lugar. Homem de Deus que eu ser contemplado, se via a epifania do nosso Senhor. O amor pela palavra do Senhor deu exemplo, a todos conquistou, filhos, amigos, discípulos, irmãos, que contigo se tornaram a continuação da última página da palavra de Deus. Para nós, príncipe encantado, que largou tudo por amor a este lugar. Homem de Deus que eu ser contemplado, se via a epifania do nosso Senhor. Para nós, príncipe encantado, que largou tudo por amor a este lugar. Homem de Deus que eu ser contemplado, se via a epifania do nosso Senhor. Quem nunca, no momento da paz, não correu para os seus braços. Bem, irmãos, além de falarmos sobre as diversas formas de vocação, nós também queremos falar um pouco da nossa, né? E também te ajudar
a descobrir qual a sua vocação. Bem, nesse sentido, nós apresentaremos um pouco sobre a nossa congregação, a Nova Jerusalém. Na sua tela, você irá encontrar a logo da nossa congregação e nós traremos um vídeo bem legal que falará sobre a nossa logomarca, né? Então, assista o vídeo, tá certo? Um vídeo bem divertido que falará sobre de onde surgiu e qual a inspiração da nossa logomarca. A menorá, candelabro de 7 braços que ficava dia e noite no templo de Jerusalém, simbolizava a presença de Deus diante de seu povo, que continua a guiá-lo assim como no deserto. A menorá também é um convite para que o povo de Deus esteja permanentemente diante dele, pois só ele é a luz. Por tudo isso, a menorá é um símbolo da Nova Jerusalém, só que de forma adaptada. Em nossa representação, juntamos a parte superior dos 7 braços por uma trave horizontal, para que com a arte vertical prolongada, sugeríssemos a cruz de Cristo, a árvore da vida e fonte de luz para o mundo. Inspirando-se nas esferas da Igreja Oriental, prolongamos os braços da menorá até formarem 3 círculos completos, concêntricos, mas a metade superior de cada círculo é apenas sombreada. Assim, estes círculos, como na Igreja Oriental, representam a ressurreição de Jesus, a areolada de poder universal. Finalmente, no centro da figura temos o nome Jerusalém em hebraico, nome sagrado e escolhido que só pode ser escrito assim como o nome divino, na sua língua original na qual Deus o chama. Assim, a Nova Jerusalém tem a missão de ser como a menorá, estando continuamente na presença de Deus e portando sempre sua palavra, que é luz e fogo, para que na presença de Deus tudo se ilumine e tudo se transforme. Então vamos agora voltar a falar um pouquinho mais, gente, sobre o nosso instituto, né? O período, o ano que foi fundado, né? Como o Padre Caetano foi inspirado por Deus, né? Para fundar esse instituto, né? E o nosso carisma, né? O intuito desse carisma, né? Também. Então, o Padre Caetano fundou a Nova Jerusalém em 1981, né? E o Padre Caetano foi inspirado através de uma experiência num grupo de oração aqui no Instituto que ele estava presente, né? E uma certa mulher profetizou uma palavra, né, da Sagrada Escritura lá de Apocalipse, né? Que diz assim: Eis que farei em vosso meio uma nova Jerusalém. Com esse insight, Padre Caetano percebeu que realmente Deus estava querendo fazer nascer ali uma nova forma de vida consagrada para uma realidade nova num continente novo. Essa realidade nova em um continente novo consiste no fato de que o terceiro mundo passou a questionar uma evangelização de cunho europeu. Muitos cristãos reivindicavam uma evangelização específica para a situação concreta da América Latina, especialmente aqui no Brasil. Então, nesse período, nesta década de 80, já era questionada o tipo de evangelização que tinha se dado no Brasil, né? Então, com isso, como o povo estava não tinha muita acessibilidade à palavra de Deus, então o Padre Caetano, inspirado por Deus através desta passagem de Apocalipse, né, funda o Instituto em 1981. Então, o tripé é formado desta maneira para que possamos, né, como Jerusalém, transmitir essa palavra em diversos tipos de realidade, né, cultura, língua, de maneira de pensar, né. Nós temos a responsabilidade de tornar a palavra de Deus mais acessível, né? E claro, através da experiência que nós temos com Cristo ressuscitado, nós também devemos transmitir essa ação do ressuscitado na palavra de Deus. Bem, gente, um assunto também muito interessante a se comentar é sobre o nosso hábito.
O nosso hábito, ele não é simplesmente uma roupa da moda ou então uma roupa que a gente inventou, mas ele tem toda uma simbologia. O nosso hábito, ele é composto de 4 partes. Nós temos a parte de baixo, que nós chamamos de túnica, que para os orientais, ela simboliza o Cristo ressuscitado, o novo homem. Tanto que quando nós vamos receber o hábito na nossa entrada no noviciado, o nosso mestre diz o seguinte: dispa-te do homem velho e revesti-vos do homem novo, que no caso é essa parte de baixo, né, que representa o Cristo ressuscitado. Essa parte de cima, né, essa parte que nós chamamos de escapulário, ela simboliza o serviço, porque os antigos monges, eles trabalhavam e quando chegava a hora de ir para a oração, eles sujavam muitas vezes o hábito. Então, esse avental, que nós chamamos de escapulário, foi criado justamente para poupar a parte de baixo. E também nós temos o cinto, que para os orientais também simboliza a justiça. Como diz o profeta Isaías, o Messias, o profeta, ele está cingido com o cinto da justiça. No Ocidente, que no nosso caso, esse hábito ele tem o significado dos nossos votos. A parte de baixo representa a pobreza, a parte do escapulário que está sobre os ombros simboliza a obediência e essa parte aqui que é o cinto simboliza a castidade. E também nós temos o tancremon. Mas antes de falarmos do tancremon, nós vamos falar um pouco sobre os conselhos evangélicos, já que nós falamos do hábito, e o hábito representa os nossos votos, pobreza, castidade e obediência. Falar sobre os votos é algo muito especial para a vida religiosa, porque para ouvidos desatentos, fazer um voto de pobreza, fazer um voto de castidade, em um mundo que emprega a produção, que muitas vezes é utilitarista, falar sobre votos é especialmente necessário. Porque os votos, eles não nos negam, eles não nos anulam, mas eles nos potencializam. Como assim, irmão? Ser pobre. Mas o ser pobre não quer dizer ser miserável. Mas o ser pobre quer dizer ser livre para amar. Como diz São Francisco, quanto menos tenho, mais livre sou. E o nosso ser pobre está incluído também de se igualar com os outros irmãos, colocar tudo em comum, como diz o próprio Atos dos Apóstolos. O voto da obediência não quer dizer que eu não saiba o que fazer e precise de alguém para mandar em mim, mas significa o obedecer e ver no outro a pessoa do Cristo. Saber que eu não sou absoluto, mas que há alguém que pode me fazer melhor, ou que pode me ajudar a ser melhor. O religioso ele faz voto de obediência para estar sempre ligado a alguém. Não no sentido de que eu preciso de alguém que mande em mim, ou que eu sou infantil demais, que eu não posso tomar minhas próprias decisões. Mas no sentido de que eu não sou absoluto, mas eu estou ligado a alguém. E também o voto de castidade. O voto de castidade não é porque ninguém quis casar com a gente, mas no sentido de que a nossa doação é total, nós nos doamos total. E nós não amamos uma única pessoa. No caso, os meus pais são casados, o meu pai tem a obrigação de amar minha mãe, e minha mãe tem a obrigação de amar meu pai. E claro, os filhos. Com o voto de castidade, não. O voto de castidade abre esse leque para que eu possa amar a todos da mesma forma. E nós temos da Nova Jerusalém um quarto voto, que é o voto de estudar a Bíblia. Como diz o nosso lema, conhecer e dar a conhecer o plano divino da salvação. Por isso que nós temos esse quarto voto. Bem, como eu já havia falado, nós temos também esta cruz, que é chamada de tancremon, que é onde ela é fabricada. Geralmente nos mosteiros o único que usa cruz é o abade,
E o Padre Caetano, ele trouxe essa dimensão para que todo mundo fosse igual, tanto o superior como os irmãos professos, simples e perpétuos. Tá certo? E agora nós vamos rodar outro vídeo que vai falar um pouco sobre o Tancremon, o Na Nossa Cruz. A origem desta cruz é em grande parte misteriosa. Os arquivos da paróquia vizinha de Deux mencionam mais de uma vez uma antiga cruz na igreja dos Santos Alexandre e Hermes, construída no século IX. Baseando-se em uma série de detalhes, como por exemplo as marcas nas costas e nos pés do Cristo, podemos afirmar que esta cruz teve seu lugar dedicado no coro desta igreja há muitos séculos. Nós também aprendemos com estes arquivos, que devido a uma alteração de gosto, foi relegada para uma capela lateral no século XVIII. Provavelmente foi enterrada e protegida com uma grande pedra durante a Revolução Francesa. Pelo menos sabemos que foi descoberta enterrada sob uma laje de pedra, ao que parece entre os anos de 1818 e 1834, provavelmente 1832, por Matonet, um fazendeiro de Simon Joseph Pirard. O Sr. Pirard colocou o Cristo descoberto em uma parede externa de sua cabana de caça e protegeu-o sob um toldo de madeira. É aí que as pessoas vinham orar. Em 1895, devido ao número crescente de peregrinos, uma capela foi construída para abrigar o famoso Cristo, pelo Barão de Marmont. Em 1932, o mesmo constrói um mosteiro beneditino atrás da capela, onde alguns poucos monges foram alojados. Em 1957, os beneditinos deixaram Tancremon. A capela e o apostolado de Tancremon foram então assumidos pelo abade Norbertini de Averbode e seus monges. O que caracteriza esta cruz é o seu estilo românico, mostrando um Cristo vestido e com uma coroa real. Sua cabeça é ligeiramente inclinada para o ombro. A expressão facial é de paz e tranquilidade. O corpo do crucificado é ligeiramente abobadado. Seus braços são bem esticados. As mãos originais, tendo desaparecido, foram refeitas no século XVII com madeira birque e de carvalho em 1932. A túnica, também chamada de colóbio, mostra vestígios de policromia, porque no início se quis imitar um tecido verde bizantino com padrões ovais avermelhados. Os últimos e principais estudos foram realizados pelo Real Instituto do Patrimônio Artístico, por ocasião do último restauro realizado entre 1984 e 1987. A análise microscópica realizada durante a segunda restauração prova que foi repintado várias vezes ao longo dos séculos. A bonita cor avermelhada, como ainda pode ser notada do lado de Cristo, provavelmente data por volta do século XIV. Os pés não são pregados, mas sim colocados lado a lado em um bloco. A história e o estilo desta obra de arte venerável indicam com grande certeza que foi realizada no final do século IX para o século X. De acordo com o método de carbono 14, data de um período entre os anos 810 e 965 d.C., garantindo que este é o crucifixo mais antigo da Bélgica. Somos confrontados com um Cristo imperturbável, vencedor da morte e Rei do Universo, Deus e homem, sereno e transcendente. É o Salvador que reconhecemos no crucificado. Tal figuração perfeitamente se encaixa com o espírito pré-gótico. Ela tinha originalmente a forma de tal. Mais tarde acrescentou-se o topo para formar uma cruz latina. A cruz é de carvalho e mede 2,04 metros de altura e 1,80 metros de largura. Já o Cristo foi esculpido em madeira tília, medindo 1,5 metros de altura e 1,4 metros de largura.
Bem, gente, então, com tudo isso, nós ficamos muito agradecidos a Deus, né, por nos permitir viver mais um momento tão especial de partilha, mais um momento especial de conversa, de oração. E também você que queira fazer essa experiência com Deus, temos aqui o nosso Instagram, vocacional.nj. Puxe uma conversa com a gente, converse com os nossos irmãos, curta também a nossa página no YouTube. E nós também ficamos por aqui, né, agradecendo todo esse momento especial, agradecendo aos nossos irmãos professos, agradecendo ao irmão Jefferson, agradecendo também a Michelle e o Silvio que participaram conosco, agradecendo a cada um que forma essa grande família que é a Nova Jerusalém. Também agradecendo ao nosso querido irmão Henrique Nascimento, que de uma forma tão generosa colaborou para que esse nosso momento se concretizasse. E agradecendo a cada um dos irmãos também das fundações. Então, irmão Marlon, só agradeço por esta oportunidade, né, de poder falar um pouco do nosso carisma, né, de ter participado dessa sessão vocacional, de a gente concluir, não é, esse mês de agosto falando sobre as vocações, né, e de maneira específica da Nova Jerusalém, né. Então eu só agradeço ao casal Silvio e Michele, que são amigos do coração, tá certo, que já estão, todos que chegam na Jerusalém passam a conhecer, né, e enfim, eu agradeço a todos, a vocês que estiveram, se disporam do tempo de vocês para estar com a gente, né, meu muito obrigado, viu, gente? Conte comigo, conte conosco, com o nosso acompanhamento e também com as nossas orações. Fique com Deus e com a graça de nosso Senhor até o nosso próximo encontro. Que os nossos santos baluartes, São Bento, São Jerônimo e Nossa Senhora da Assunção, sempre estejam conosco e nos ensinem o verdadeiro seguimento de Jesus Cristo. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora ficaremos com Michele e Silvio cantando. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Amém, amém, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Bendito seja Deus pela vida de vocês, Quero encerrar meu testemunho dizendo uma frase: casem, é ótimo.